Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Eu Resolvi Falar, por Janaína Ferreira. Antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, eu já vou deixar aqui mais uma vez os avisinhos de sempre. Se você ainda não é inscrita nesse podcast, se ainda não é inscrito nesse podcast, clica aqui em seguir, se inscreve, compartilha esse podcast com mais pessoas, curte os episódios, dá 5 estrelas, porque isso vai me ajudar muito. Esse é um podcast autoral, financiado por mim mesma, tá bom? Então, na descrição desse episódio vai estar todos os links de acesso aos meus treinamentos, à minha mentoria que está com inscrições abertas para que vocês possam também acessar o meu conteúdo e mudar, transformar ainda mais a vida das empreendedoras desse Brasil, tá bom? Dito isto, o que eu quero falar aqui com vocês hoje, que é um tema que está totalmente ligado à produtividade, a trabalho, a empreendedorismo, a negócios, que é descanso. Descanso. Descanso também é ser produtivo, tá? Descansar também é ser produtivo. E a gente ouve exatamente o contrário, né? Que a gente precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar o tempo inteiro para se sentir produtivo e satisfeito. Mas não precisa ser assim, minha gente. Qual foi o momento que a gente engoliu essa história seco, que nós precisamos estar online o tempo inteiro, ativo o tempo inteiro, produzindo o tempo inteiro, e que descansar é perca de tempo, descansar é você ser fraco, descansar é você deixar dinheiro na mesa. Minha gente, quando foi que isso começou a fazer sentido para você, para mim? Eu falei no último episódio, né? Fala sobre ansiedade de viver. Se você não ouviu ainda, vai lá ouvir, porque tem tudo a ver também, é uma continuação até. Porque eu expliquei lá naquele episódio que quando a gente se pega nessa cobrança excessiva, nessa corrida contra o tempo, a gente se pega produzindo no automático, né? Fazendo mais do que a gente precisa fazer para chegar no mesmo lugar que a gente chegaria se produzisse somente o que fosse necessário produzir. Eu já engoli muito essa história de que, Janaína, você não está sendo boa o suficiente. Janaína, você não está fazendo o suficiente para chegar onde você precisa chegar. E, na verdade, isso é uma crença dos outros, né? Isso não é uma crença nossa, isso não é algo nosso. Isso é uma crença dos outros, dos lugares que a gente passou, das pessoas com quem a gente conviveu. Eu vi muito isso na faculdade, né? Na faculdade é um ambiente extremamente competitivo, é extremamente também adoecedor, porque é uma cobrança, minha gente. Você precisa escrever. Eu, como fiz faculdade, né, na área de humanas, social, né? É, os textos, a escrita era muito cobrado, né? Então você precisava escrever muito bem, você precisava escrever muito para mostrar que você estava sendo produtivo. E isso me trouxe uma carga de autocobrança e de perfeccionismo muito grande, que eu carrego ainda os farelozinhos no meu dia a dia. Eu estou me libertando aos poucos. Estava bem pior e hoje já estou bem melhor nisso. Mas foi difícil no começo me identificar uma pessoa perfeccionista, porque o perfeccionismo, minha gente, primeiro que nós não somos perfeitos. Buscar essa perfeição é algo adoecedor e também um caminho para a gente se esconder. É um caminho, o perfeccionismo é um caminho para dizer assim, ó, eu ainda não sou boa o suficiente, como vocês estão dizendo, mas eu tô aqui, ó, fazendo, eu tô aqui dando o meu máximo e eu vou chegar nesse perfeccionismo que vocês estão dizendo que eu preciso chegar, nessa perfeição que eu preciso chegar. E na verdade não é isso, a gente se esconde da vergonha que esse perfeccionismo traz, a gente se esconde da humanidade que a gente tem, de pessoa que também tem vulnerabilidades, pessoa que também tem seus pontos fracos, né? Que não é perfeito em momento algum. A gente está aqui para evoluir. Enquanto pessoas em evolução, em processo de evolução, nós vamos errar, nós vamos bater com a cara no chão várias vezes, mudar de opinião, fazer diferente. Isso é o processo natural da vida. Em que momento isso começou a ser estranho para a gente, começou a ser algo não normal? Errar é normal, fazer as coisas no nosso tempo é normal, assumir as nossas vulnerabilidades, que nós somos pessoas que pensamos diferentes, fazemos diferentes, mudamos, é normal, né? Então, assim, meu Deus, quando é que isso começou a ser algo estranho
aos outros. E essa estranheza, né, nos coloca num lugar de pessoas que, em vigilância, atentos a todo momento, nós ficamos 100% atentos a todo momento, aonde é que eu estou pisando, porque eu não posso errar, eu não posso aqui, ó, vacilar, porque senão todas as pessoas que estão me vendo, nós vivemos, né, nessa era digital, com a amplificação aqui das câmeras ao nosso redor, todo mundo tá me vendo, todo mundo vai ver quando eu errar, quando eu fraquejar, quando eu fracassar, e eu vou passar vergonha, e eu não vou conseguir me reerguer de novo se eu for, se eu me sentir frustrada, se eu me sentir desvalorizada, se eu passar por chacota. Isso vai ser forte demais, isso vai ser muito insustentável para mim. Eu não vou conseguir sustentar isso. Só que, minha gente, quando chega nesse ponto, a gente precisa ter cuidado, muito cuidado, porque não é esse o caminho, tá? Não é esse o caminho. Não é o caminho da perfeição que nós devemos seguir. É o caminho da evolução, é o caminho do processo que é progresso, mais uma vez utilizando a fala da Amanda, né? A frase da Amanda. É um processo que verdadeiramente é um progresso. A gente vai progredindo um pouquinho todos os dias. E descansar, voltando ao tema principal, descansar faz parte desse processo. O burnout está aí para mostrar que a produção exagerada não é o caminho. As depressões, as ansiedades, as doenças mentais do século XXI, todos os adoecimentos que a gente vive, essa pandemia de adoecimento mental, o fruto dela é essa produtividade exagerada, essa apelação à produtividade e a negação ao descanso. Nós merecemos descansar, nós merecemos um tempo de ócio, nós merecemos sentir prazer em estar vivos, em contemplar a natureza, o belo. Isso não pode ser algo anormal para a sociedade. Se está se tornando anormal, a gente precisa normalizar novamente, a gente precisa trazer para o lugar, e isso é natural do ser humano. Nós precisamos de tempo de pausa. Então, estar 100% online não é algo saudável, minha gente. Por mais que a gente trabalhe com redes sociais. E eu estou falando isso e estou me ouvindo para também entrar aqui, ó, no meu subconsciente, porque em muitos momentos eu me coloco nesse lugar de eu preciso produzir o tempo inteiro, tá? Eu não estou aqui dizendo que eu estou super, ó, evoluída, mais do que vocês. Não, eu também estou nesse processo. E é um processo constante de consciência, de olhar para a minha vida, para o que eu estou fazendo, dizer, Janaína, peraí, desacelera um pouquinho. Eu sofri um período de crise de ansiedade no início desse ano, em que eu acelerei com tudo. Em setembro do ano passado, até o início desse ano, enfiei os 2 pés no acelerador para tentar dar conta de tudo, na minha ilusão, de dar conta de tudo, de achar que eu alcançaria resultados extraordinários em pouco tempo, o que é uma mentira, eu sei disso que é, mas por a gente se comparar o tempo inteiro e colocar a nossa vida em comparação com os outros, medindo pela régua dos outros, a gente acaba sim caindo nessa falácia, nessa mentira de que a gente está atrasado, que eu preciso produzir mais. Então isso me causou um adoecimento, uma crise de ansiedade. Poderia ter me causado um burnout, mas eu parei antes do tempo, né? Eu parei antes disso acontecer. Eu ouvi conselhos de profissionais de saúde, eu sou profissional de saúde, especialista em saúde mental, trabalho também num ambiente de saúde mental. Então eu ouvi os meus colegas de trabalho, eu procurei novamente ajuda profissional, participar de um grupo terapêutico para voltar para o meu centro, para voltar para aquilo que é normal para mim, que é, ó, a tranquilidade, que é a paciência, que é o flow. Quando eu me pego nesse momento de aceleração demais, isso foge ao meu natural enquanto mulher falando, né? Nós temos 2 polaridades, o feminino e o masculino dentro de nós, e falando de mulher para mulher aqui, quando a gente está nesse modo muito acelerado, produtivo demais, o nosso masculino ele está muito ativo, né? Na verdade ele está em descompasso com o nosso feminino, ele está em descontrole aqui, ó. E aí isso causa adoecimento pra gente. A gente não é isso. Precisa estar aqui equilibrado. Nós somos o feminino e o masculino. O feminino é esse momento de pausa, de contemplação, de desaceleração, de aproveitar as coisas com prazer, de sentir gratidão no belo, sabe? Esse é o nosso feminino. O masculino é agir, é foco, é trabalho, é isso que a gente também tem e precisa disso para colocar as nossas coisas em prática, mas
quando tá aqui, ó, desequilibrado a balança, desarmonioso, a gente não consegue fazer nada. E aí eu me peguei nesse período aí de crise de ansiedade, de aceleração, e eu precisei voltar umas casinhas para trás. Janaína, não é assim. Volta, respira e começa de novo, tá? Aliás, volta, respira, pausa por um tempo, analisa o que você fez de errado e volta sabendo aonde que você não vai mais errar, porque aquilo ali serviu de aprendizado, e não para repetição de erro, não para se tornar um padrão, mas somente para servir de aprendizado. E foi isso que eu fiz. Parei em fevereiro, aconteceram várias coisas, precisei parar e depois voltei muito mais forte, muito mais produtiva, muito mais consciente do que eu precisava fazer, colocando projetos em prática como esse podcast. Ele nasceu desse momento de autorreflexão, de pausa, autorreflexão e análise. Então esse podcast está no ar como o fruto desse meu processo de evolução, de progresso. E é uma alegria para mim falar sobre isso aqui com vocês, por mais que o tema seja, minha gente, ó, vamos descansar aí, né? É uma alegria para mim, porque eu tô vivendo isso, certo? Eu tô vivendo isso no meu dia a dia e o que eu tô aprendendo, eu tô compartilhando aqui com vocês. Um dos maiores objetivos desse podcast é eu compartilhar não somente os meus processos, mas as minhas evoluções aqui com vocês, para que a gente consiga também evoluir juntas, tá? Juntos. E ele possa servir tanto para a área de negócios como para a sua vida pessoal. A gente vai falar sobre tudo aqui nesse podcast. E esse tema, ele casa não somente com negócios, com trabalho, mas também com vida pessoal, né? Porque a gente, quando não descansa, quando a gente não tem pausa, a gente não consegue ser produtiva no trabalho, a gente também não consegue ser presente, ter presença de qualidade na nossa família, né? As relações começam a se esfarelar, começam aqui, ó, a escapar pelas nossas mãos. Então, isso é o não descanso é uma armadilha muito perigosa para a nossa saúde mental, para a nossa vida, para as nossas relações. O não descanso é um dos gatilhos de adoecimentos gravíssimos, como depressão, como ansiedade, como burnout, que eu já falei aqui para vocês. E esse episódio é para você refletir aonde que você está deixando escapar esse controle, né? E não um controle exagerado que eu falo, de querer tudo aqui, ó, sobre o seu controle. Não. Opa, até caiu aqui. É o controle da consciência que eu falo, tá? Aonde você está perdendo a consciência e você está se deixando ir por esse flow de produtividade, por esse flow da roda do hamster que não é o seu lugar. Se você está precisando descansar, descansa. Se você está precisando de um momento de pausa, pausa, para, tá? Parar não é fracassar, tá, minha gente? Parar não é você desistir, não é você abandonar os seus sonhos. Fizeram essa relação muito tosca para que a gente normalizasse e não descansar, viver nessa aceleração constante. Mas pausar, parar, não é você desistir, não é você fracassar, não é você abandonar os seus sonhos, é somente você, ó, realinhar. É você se colocar em análise, ouvir novamente a sua voz interna, a sua sabedoria interna, realinhar o caminho e seguir, tá? Cortar as arestas que precisam ser cortadas, dar uma varridinha ali, ó, no caminho para tirar as pedras e depois seguir. Você vai seguir com muito mais alegria, você vai seguir com muito mais leveza, com muito mais vontade de querer colocar no mundo o que você deseja colocar, tá? Então eu espero que vocês reflitam sobre o tema de hoje. Descansar é preciso. E eu tô aqui para levantar essa bandeira. Descansar é normal, descansar é preciso. E você precisa colocar isso em prática hoje mesmo na tua vida, assim como eu estou colocando também, tá? Vamos juntas nesse processo que é progresso. Já tomei para mim essa frase, porque faz todo sentido para mim. Mas é isso, minha gente. A gente vai evoluir ao passo que a gente respeitar o nosso tempo, ao passo que a gente valorizar a nossa vida, a nossa respiração, a nossa presença. Tudo isso faz parte do processo, tudo isso faz parte do progresso, tudo isso faz parte da nossa evolução enquanto ser humano, enquanto pessoa. E a nossa sociedade vai ser um lugar muito melhor de ser habitado quando a gente passar
a colocar isso em prática na nossa vida, porque a nossa experiência, o nosso exemplo, ele transcende para o mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um cheiro, até o próximo episódio.